Fala galera do Radiopost, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai discutir uma coisa que a gente encontra praticamente uma vez por semana. Então, para quem trabalha com medicina interna, então tá vendo exames de tórax, tá vendo exames de abdômen, é muito comum a gente falar de incidentalomas. Os mais comuns deles são os incidentalomas adrenais. Hoje a gente vai abordar um outro tipo de incidentaloma, e nos remete a uma pergunta que a gente encontra às vezes nos artigos, que é Did you look at the breast? Ou seja, será que você olhou para as mamas? Então, as mamas fazem parte do tórax e é extremamente importante que você as inclua no seu roteiro de análise do tórax. Eu sei que você não vai esquecer de olhar a traqueia, eu sei que você não vai esquecer de olhar os campos pulmonares, o mediastino, o tamanho da silhueta cardíaca, se tem derrame pleural ou não, a posição e o calibre dos vasos, se tem alguma falha de enchimento nas tomas sem contraste e se tem alguma lesão óssea. Eu sei que você não vai esquecer de olhar isso, mas não é incomum que lesões pequenas na mama acabem passando, e hoje a gente vai te mostrar um caso que vai lhe ajudar e lhe dar alguns pontos que vão lhe ajudar a estreitar os diferenciais. Vamos lá. Quando a gente está avaliando uma tomografia de tórax, a primeira coisa, principalmente para quem fez o curso de raio-x de tórax, é olhar para a traqueia. Traqueia a gente tem que ver localização e calibre, né? Aqui eu dei uma espeçada no corte que estava meio ruidoso para a gente ficar com um exame mais bonito. Você vê que é uma paciente que já tem idade, a respiração não ficou boa, cheio de artefato de respiração no exame. Então o paciente veio por uma causa respiratória, veio fazer o exame porque está com tosse, porque está com dispneia, e aí é muito comum que a gente se atenha à região central, olhe a traqueia, olhe os pulmões, procura por pequenos nódulos usando a sequência MIP. Então a gente usa várias estratégias para que a gente possa detectar, principalmente no local onde é mais prevalente a doença, que a gente vai procurar nos pulmões. Depois o que a gente faz é vir, mergulha aqui no mediastino, e aí no mediastino a gente vai olhar, vai procurar por linfonodos, vai avaliar a topografia dos vasos, vai avaliar o calibre dos vasos. Depois disso a gente vai olhar aqui nas bases, vai procurar por derrame pleural, que a gente tem um espessamento pleural muito discreto. Depois disso tudo, a gente vai fazer reconstruções e vai olhar para o esqueleto do paciente, procurando áreas de osteoporose. Aqui a gente já encontra uma lesão lítica, um colapso vertebral. Isso aí é coisa do seu dia a dia. Eu sei que você não vai deixar de fazer. Mas, toda vez que você encontrar uma lesão lítica, é natural que você ligue o sinal de alerta. Então, se você ligou o sinal de alerta e está avaliando o exame de uma paciente do sexo feminino, você vai procurar no local mais comum. Se você não encontrou no pulmão, você vai procurar por onde? Pela mama. Nesse caso aqui a gente vê uma lesão sólida, né? Como é que eu sei que é sólida? Você vai medir a densidade, e a densidade dela está dando aqui, ó, a média de 53. Se você tiver uma fase pré e pós-contraste, você pode avaliar quanto que ela realçou. Realce superiores a 15 unidades Hounsfield. Geralmente a gente está falando de lesões sólidas e não de lesões císticas de conteúdo espesso. Isto posto, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma lesão, os contornos dela são irregulares, espiculados. A gente tem aqui uma lesão que mede aproximadamente 30 milímetros no seu maior eixo, 30 por 28. É uma lesão feia. E nesse caso está relativamente fácil, porque a gente tem uma paciente mais idosa, então a gente já tem uma mama mais lipossubstituída. A primeira dica aqui é jogar o jogo dos 7 erros. Então você compara esse lado com o lado contralateral para você ter certeza que não é só parênquima mamário. Olha a diferença, como há uma nítida assimetria quando eu comparo com o lado esquerdo. Isso me dá mais segurança para chamar isso aqui de quê? Uma lesão sólida, que mede 30 milímetros, eu vou chamar de nódulo. Então eu tenho um nódulo, vou procurar pelo mamilo. Ó, o mamilo está aqui. Então eu tenho um nódulo na junção dos quadrantes superiores da mama esquerda, medindo tanto por tanto, com contornos espiculados, densidade de partes moles, suspeito para neoplasia primária, correlacionar com o estudo específico, que aí no caso seria a mamografia e o ultrassom. Esse nódulo é um nódulo facilmente biopsiável, né, para fazer uma corebiópsia guiada por ultrassom. Mas você não vai parar por aí, né? Você vai avaliar
os linfonodos, lembrando que a principal drenagem dos linfonodos, principal drenagem linfonodal da mama é para os linfonodos axilares, então eu tenho aqui axilar nível 1, axilar na transição do nível 1 para o nível 2, o peitoral menor está aqui, ó. Você vai procurar aqui nível 2 e nível 3, eu não identifico. Então, esse linfonodo é um linfonodo que já está arredondado, ele perdeu o seu hilo gorduroso, ele mede aqui 10 por 8 milímetros, né? Então a gente tem alguns critérios que a gente utiliza. O primeiro é o tamanho do menor eixo. O menor eixo está menor do que 10 milímetros. Maior do que 10 milímetros, eu já tenho uma relativa especificidade para chamar esse linfonodo de maligno. Mas não é só esse critério, você vai usar outros critérios, como por exemplo, a morfologia. Os linfonodos benignos, eles tendem a ter um formato elíptico. E os linfonodos malignos, eles tendem a ter um formato arredondado. E aí você para pensar o seguinte, quando eu tenho um linfonodo com formato elíptico, o maior eixo é bem maior do que o menor eixo. Um dos critérios que a gente usa é o seguinte, se o maior eixo for mais do que 2 vezes o menor eixo, há uma boa probabilidade desse linfonodo ser benigno. Quando ele é menor, quanto menor ele for, maior a probabilidade. Quanto mais perto de 1 ele for, maior a probabilidade do linfonodo estar acometido. Então aqui eu estou dividindo 0,8 por 1,1, né? Então vou encontrar aí quase uma relação, estou dividindo 1,1 por 0,8. Então eu vou encontrar uma relação aí tendendo a 1, muito mais perto de 1 do que de 2. Então esse me transforma num linfonodo suspeito. Tenho esse linfonodo suspeito, tenho esse linfonodo suspeito, lembrando que os linfonodos, o número de linfonodos acometidos vai fazer parte do estadiamento, e neste caso eu ainda tenho uma lesão óssea, que a gente viu no sagital, que está aqui, ó, no hemicorpo direito. Se a gente analisar o córtex do corpo vertebral, está preservado em praticamente toda a sua extensão. Esse aspecto mais superior da lesão aqui, a gente perde essa linha cortical, ó. Uma área de perda da linha cortical, o que infere para a gente é mais um critério de inferência de agressividade. Provavelmente essa lesão é uma lesão neoplásica, e aí vai caber a discussão agora de realizar uma ressonância para a gente ter mais dados sobre esta lesão. Outra opção é uma cintilografia óssea para rastrear todo o esqueleto de forma dinâmica, de forma barata, relativamente bastante disponível, coberto pelo plano, e dar uma visão do esqueleto global. E uma terceira opção que começa a fazer sentido, principalmente quando a gente vai avaliar a resposta no futuro, é o PET-CT com FDG nos pacientes que têm estadiamento pelo menos acima de 2B. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, você já sabe, né? Clica no botão de like, confere se você continua inscrito no canal para que você possa ser avisado toda vez que a gente colocar um vídeo novo. Se você é paciente, seja muito bem-vindo ao canal, mas lembrando que esse é um canal de educação médica, eu fico muito feliz de você estar aprendendo por aqui, mas é extremamente importante que você utilize apenas para o seu conhecimento. Para tomada de decisão, você tem o seu médico assistente que vai fazer a análise do seu quadro clínico e dos seus exames de imagem para tomar a melhor decisão para você. Antes da gente terminar, eu quero deixar um último lembrete, uma sugestão de leitura para vocês residentes. Aqui a gente tem um trabalho mostrando a presença dos incidentalomas mamários nas tomografias de tórax e uma correlação com o aspecto sonográfico. Então esse é um trabalho, um ensaio iconográfico que vai ajudar você a elevar o seu nível de detecção e de correlação entre as imagens que você vê no ultrassom e que você encontra na tomografia.
Fica aqui a sugestão de leitura, esse é um artigo free, procura por ele aí, você vai encontrar e vale a pena a leitura. E a gente se vê no próximo vídeo.